Boa noite. O empresário da JBS, Joesley Batista, perdeu a imunidade e vai ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Joesley Batista ficou fora da denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer porque não podia ser processado. Sem o benefício, ele vai ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. A gravação de Joesley com Temer não fez parte de ação controlada. Aconteceu antes do acordo de delação. Sem imunidade, isso configura crime. O empresário e o executivo Ricardo Saldi estão presos temporariamente em Brasília desde domingo. Foi por determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, depois que surgiram indícios de que os delatores omitiram informações. Joesley Batista e o executivo do grupo JF, Ricardo Saldi, ficaram calados durante o interrogatório na tarde de hoje na Superintendência da Polícia Federal. A Justiça do Distrito Federal negou o pedido da defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima para que fosse transferido para prisão domiciliar ou como alternativa para uma prisão militar. A defesa garante que Gedel sofre ameaças de outros detentos do complexo da Papuda, no Distrito Federal, onde cumpre prisão preventiva. A juíza Lélia Cury, da Vara de Execuções Penais, afirmou que Gedel não corre riscos na cadeia e que está detido de forma adequada. Gedel está na ala reservada aos presos que têm curso superior. Ele foi detido na última sexta-feira, 3 dias depois que a polícia encontrou 51 milhões de reais em cédulas em um imóvel que seria utilizado por ele. Amigo pessoal do presidente Temer, Gedel ocupou a vice-presidência de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal, no governo Dilma Rousseff, indicado pelo PMDB. E a Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo Fux, há indícios de obstrução de justiça e formação de organização criminosa. Foi realizada hoje a audiência do acusado de matar e estuprar a menina Carlinha, de 9 anos, em janeiro deste ano em Santos. A audiência começou por volta das 2h da tarde no Fórum de Santos. Foi a portas fechadas e nem a família da Carlinha pôde acompanhar. 3 pessoas prestaram depoimentos, a mãe da menina e 2 que moravam no cortiço onde aconteceu o crime. A gente espera que seja júri popular e a pena seja o máxima. Renato Mariano, de 37 anos, foi encontrado por policiais civis há quase um mês em uma igreja que presta atendimento a moradores de rua em Campinas. O suspeito já tinha 2 passagens pela polícia. Ele trabalhava como catador de materiais recicláveis e morava em um cortiço a cerca de 70 metros da casa da menina Carla. O crime aconteceu em janeiro deste ano. Carla brincava perto de casa, na rua Amador Bueno. No dia seguinte, o corpo foi encontrado em frente a esta empresa no centro da cidade, com sinais de abuso sexual. Vocês estão aqui reunidos com camisa, querendo justiça, que a justiça seja feita? Sim, porque se eu pudesse mesmo, eu faria com as minhas próprias mãos. Mas como tem a justiça, nessa justiça do Brasil é falha, né? Então vamos deixar na mão da justiça que seja feita justiça. Porque o que ele fez com a minha filha não se faz com ninguém, principalmente com a criança, nem com bicho se faz. Então deixar na mão da justiça, que justiça seja feita. A audiência terminou agora há pouco. O acusado confessou o crime e vai a júri popular sem data definida. Ele vai aguardar o julgamento no CDP de São Vicente. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, multou em R$60 mil a empresa Atlantic Oil pelo vazamento de cerca de 100 litros de óleo. O acidente foi durante a operação do navio Amber Champion, de bandeira de Hong Kong, no último domingo. A Fundação Pinacoteca Benedito Calixto homenageou ontem à noite a ex-presidente e reitora da Unisanta, Silvia Teixeira Penteado. Também foi inaugurada uma exposição no local. A fundação foi criada por lei em 1986 para difundir e estimular a produção artística. Silvia Teixeira Penteado esteve à frente da Pinacoteca Benedito Calixto de 2014 a 2016. A foto da reitora da Universidade Santa Cecília agora completa a galeria dos ex-presidentes.
A educadora fez um balanço dos 2 anos em que esteve na presidência do equipamento cultural. Esses 2 anos, muita coisa boa aconteceu, principalmente a valorização da Pinacoteca como um verdadeiro museu. Isso leva a ter com o prédio uma consideração em relação à climatização, à conservação das suas obras, à revitalização de toda essa estrutura e a construção também de um bistrô, porque esse bistrô faz com que muitos que se dirigem à Pinacoteca possam ter também um local complementar de lazer. A homenagem contou com a presença dos familiares da ex-presidente e também de apoiadores da Pinacoteca. É um prazer enorme estar aqui prestigiando essa pessoa que é tão carismática e que faz tanto pela sociedade, pela parte cultural da cidade e o que ela transformou a Benedito Calixto. Um momento feliz, contemplando e celebrando a Sílvia, tudo que ela fez e que ainda será feito aqui na Pinacoteca e na nossa cidade e região. Também foi inaugurada uma exposição com quadros e fotos de vários artistas. Nós saímos desde pintura a óleo, pintura com grafismos modernos, pinturas por computação, até fotografia. E chama-se Fifth Generation. Na realidade, nós estaremos abrindo ao vivo com a mesma exposição em Miami. Isso é muito importante porque a nossa cidade, a nossa Pinacoteca, passa a transcender o espaço físico da nossa cidade. A exposição segue até o dia 3 de dezembro, de terça a domingo, das 9 da manhã até às 6 da tarde. O endereço da Pinacoteca é a Avenida Bartolomeu de Guzmão, número 15, no Boqueirão, em Santos. Nossa vida está cada vez mais interligada à internet, não é mesmo? As redes sociais, por exemplo, contam com milhões e milhões de usuários. Muita gente acessa a web para serviços como transações bancárias e compras online. Mas também há muitos casos de delitos. A Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos recebe, em média, 2.500 denúncias por dia que envolvem páginas com evidências de pornografia infantil, pedofilia e incitação a crimes contra a vida, entre outros. Para falar mais sobre o assunto, o Caderno Regional recebe o presidente da Comissão de Educação Digital da OAB de Santos, José Roberto Chiarella. José Roberto, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos definir e caracterizar o que é crime digital. Pois é, quando se fala em crime digital, a própria lei, né, que alterou o Código Penal, a Lei 12.737, foi em 2012, essa lei, ela recebeu um nome, né, como grande parte das leis do nosso país, elas são números, mas recebem apelidos para familiarizar a população, que é a chamada lei da Carolina Dickmann, aquela atriz global. Teve as fotos vazadas. Fotos vazadas. Então, o que se caracteriza nisso? Toda vez que se invade um dispositivo, e esse é o seu computador, seu dispositivo móvel, e lá se tira dados dali, ou fotos íntimas, ou dados mesmo, conta bancária, todas essas vai se caracterizar num crime cibernético, virtual, porque é cometido através do mesmo dispositivo, através do meio telemático, através da internet. Isso que caracteriza um crime. A lei de 2012, como você citou, passados aí esses 5 anos, ela tem sido efetiva, tem funcionado, precisa ser revista de alguma maneira? Então, eu acho curioso isso, porque calúnia, injúria, difamação, está muito antes disso. E esses crimes se repetem, e o que muda, na verdade, é a forma. E aí veio, junto com isso, se somar no auxílio, não é? Na tentativa de auxiliar a população, o Marco Civil da Internet. Então, o que nos auxiliou? Primeiro, quando esses... Desculpe, eu me lembro até que chegou-se a falar na época que nem era preciso essa lei, justamente por causa disso que você falou, quer dizer, já era configurado em outras leis. Ela tipifica porque mudou o meio, como você falou. O meio, exatamente. Aí, antes era jornal, revista, rádio, televisão. Para eu poder dar uma autoria no delito, o que faz? Faz exatamente isso. Cria-se o dispositivo e lá a lei dispõe, né, que quando esse crime é cometido, tem de 3 meses a 2 anos. Aqui nós vamos falar de prisão para que você que está nos assistindo entenda. Mas o Marco Civil, ele trouxe esse caminho novamente, por quê? O artigo 21 do próprio Marco Civil diz que quando o crime é cometido conta de natureza sexual ou envolve menor, eu não preciso judicializar. Quer dizer o quê? Não preciso ir até o juiz para pedir para retirar aquele conteúdo. Entendi. Agora, quando não, eu tenho que fazer o quê? Tenho que pedir
à autoridade policial, ao judiciário, e é através da autoridade policial ou de qualquer, ou advogado da sua confiança, para que isso se tire. Porque o que impera a grande verdade? É a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento, que é isso que impera o Marco Civil. Para uma coisa não quebrar a outra, buscar a autoria disso. E quem vai me dar a autoria? São os provedores de aplicativo e os provedores de conexão que vão guardar dados. Era a minha próxima pergunta, quer dizer, esse suposto anonimato que a rede às vezes parece propiciar, pode de alguma maneira aumentar o número desses crimes? Então, na verdade, não se tem anonimato. O que se tem Mas muitos imaginam que são anônimos, exato. Né? Tanto é que publicam, né? Por isso que cometem, inclusive, né? Mas tem um outro lado nessa história, que é a vítima. Por grande parte dela, muitos que são vitimados não sabem como deter esses dados para uma investigação, para realmente nós classificarmos a autoria. E ali a autoridade policial conseguir fazer uma investigação para chegar até o autor. E dessa investigação, aí poder punir com eficácia. Esse marco determina que haja uma obrigatoriedade desses provedores na divulgação de quem praticou esses crimes? Através de uma ordem judicial, sim. E tem tempo ali pré-determinado para se guardar esses dados, após o pedido judicial. Aí, repito, quando se tratar de natureza sexual ou envolvendo menor, não, eu posso fazer esse requerimento direto a quem? Ao provedor do aplicativo, para que retire esse conteúdo, porque ele é nefasto, vai causando cada vez mais problemas de natureza íntima ali todos disseminando. Nós vimos casos, por exemplo, envolvendo redes sociais e esses WhatsApp, por exemplo, em que o provedor se recusou a divulgar, por exemplo, dados de quem tinha utilizado. Não entra nessa situação? Ali é diferente. Ali foi quando teve todo aquele... Se suspendeu o serviço, tirou do ar. Tá, obviamente que eu também entendo que uma atitude de tirar do ar por completo gera um outro problema. Você pune todo mundo, né? Mas eu tenho generaliza. Mas eu tenho que entender que toda dificuldade e problema que a tecnologia cria, ela tem a solução. Eu não posso entender também que eles venham para cá, usem o WhatsApp e também não dão nenhuma... Porque, na verdade, esses provedores são fora do país. Exato. Até, né? E aí o que acontece? Chega aqui, claro que tem representação aqui. Claro, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas não pode chegar e falar, não faço porque eu não faço. Não é assim. Você tem que comprovar, eles têm que comprovar tecnicamente a impossibilidade de fazê-lo. Isso que não fazem. Por isso que o judiciário... Porque a alegação é de que são criptografados e que nem eles próprios têm acesso às informações. Isso veio depois. Se a população reparou, depois disso... Houve uma atualização que diz que é de ponta a ponta, criptografado. Foi mais ou menos. Não adianta me pedir porque não tem como dar. Nem eu sei o que está escrito lá. Isso. Existe... A prática é mais comum onde aqui no país? Olha, existe algum estado, alguma região não onde... tem. Você sabe que o último número que nós tivemos em janeiro de 2017, 42 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes cibernéticos. 42 milhões? Esses dados foram vinculados através da Norton, que é um provedor de seguridade, né? Que dá a segurança digital, e ele conseguiu detectar esse número. É um número muito alto, nós estamos ranqueando isso. Eu li matérias falando, inclusive, que é o país que mais sofre ataques cibernéticos. Porque é o que mais usa. Também faz sentido. É o que mais usa. Agora, a educação digital é ela que tem que imperar. Por quê? Por que eu sofro muito ataque? Porque eu me exponho em demasia. Se você pegar todos os aplicativos, aqueles que me dão condição, eles também me dão um dispositivo de segurança. Muitos casos são evitáveis, vamos dizer assim. Sim, mas aí não se sabe como utilizá-los. Eu mexo, mas não sei como mexer. Essa é a grande verdade. E aí nós precisamos educar. Educar não, isso vai do mamando até o caducando, de pequenininho até o mais velho. Só para a gente encerrar, como, por exemplo, denunciar crimes digitais? Qual é o procedimento? Como que a pessoa tem que agir? A primeira coisa que quando você se vitimar é você guardar esses dados e buscar, fazer uma ata notarial no cartório de notas e guardar isso. E aquela parte superior do seu computador é onde a gente chama de URL, onde tem lá quem é que mandou. Você guarda isso, vai para a delegacia de polícia, registra isso e aí procura com a autoridade policial para que ela comece a tomar providência. Aqui em Santos nós temos poucas delegacias, quase nenhuma na verdade, que cuida disso, mas tem a 4ª DIG em São Paulo que vai socorrer.
E é bom que as pessoas denunciem realmente, sempre, né? Sempre. É importante denunciar, não é? Sempre. Quero agradecer aqui o presidente da Comissão de Educação Digital da OAB Santos, o José Roberto Chiarello. José Roberto, obrigado, viu? Uma boa noite para você. Nós que agradecemos, boa noite a vocês. Obrigado. O presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação e pró-reitor administrativo da Universidade Santa Cecília, Marcelo Teixeira, vai ser homenageado esta noite na Câmara Municipal de São Vicente. O advogado e administrador de empresas e ex-presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira, vai receber a medalha Célula Máter da Nacionalidade. A iniciativa é do vereador Joseval Rodrigues Bezerra, pelos serviços prestados à municipalidade por meio da Santa Cecília TV, que em 2017 completa 20 anos. Futebol, jogando no Equador, o Santos empatou em 1-1 contra o Barcelona de Guayaquil pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Os gols só saíram na segunda etapa. Logo no primeiro minuto, David Braz tocou de cabeça para Bruno Henrique, livre dentro da área. 1-0. Mas aos 33 minutos, após a cobrança de escanteio, Jonathan Alves deixou tudo igual. Final, Santos 1, Barcelona 1. O jogo de volta vai ser realizado na Vila Belmiro na próxima quarta-feira. E o Peixe avança com uma vitória ou um empate sem gols. Mas antes, o alvinegro praiano volta a campo no sábado, contra o Botafogo, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E o Santos B está perto de se classificar para a segunda fase da Copa Paulista. O Peixe precisa de uma vitória na última rodada contra a Portuguesa Santista. O jogo acontece domingo na Vila Belmiro. A caminhada até aqui foi longa. O Santos B chegou a ocupar as últimas posições do Grupo 3, mas conseguiu se recuperar e agora está na quarta posição. Aliás, os 4 primeiros de cada chave avançam. Por isso, uma vitória no domingo contra a Portuguesa Santista garante a classificação da equipe. O lateral direito Felipe Rodrigues, que esteve presente em 12 dos 13 jogos até aqui, acredita que, mesmo eliminada, a Briosa não deve dar moleza. Independente se ele está eliminado, acho que eles vão vir com tudo para ganhar da gente, sendo um clássico, né, da cidade. A ideia do Santos B ao entrar na competição era dar rodagem aos atletas abaixo de 23 anos que não estão sendo utilizados no time principal. Projeto que parece ter dado certo. Dar oportunidades para aqueles jogadores que não vêm sendo aproveitados, porque alguns que passaram lá por cima não vinham sendo aproveitados. É um excelente projeto e eu creio que vai evoluir bastante. Diego Cardoso, por exemplo, foi artilheiro e campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014, mas não conseguiu se destacar na equipe principal. Este ano, no Santos B, já balançou as redes 8 vezes. No primeiro turno, fez os 2 gols contra a Portuguesa Santista, mas no próximo jogo ele cumpre suspensão automática e está fora. Claro que eu queria estar dentro de campo ajudando meus companheiros, brigando, lutando com eles ali dentro. É um clássico, né? E todo mundo quer jogar um clássico, então estou muito triste e espero no próximo jogo voltar e poder dar meu melhor e ajudar a equipe da melhor forma. A Santa Cecília TV transmite ao vivo o jogo entre Santos B e Portuguesa Santista a partir das 10 da manhã deste domingo. O projeto Cabelegria, criado em São Paulo em 2013, com o objetivo de arrecadar cabelo para a confecção de perucas, que posteriormente são distribuídas de graça para pacientes com câncer, está na região pela primeira vez. Dentro do Banco Móvel, como é chamado o veículo itinerante do projeto, são mais de 100 perucas que podem ser escolhidas. Tem para todos os gostos: enrolado, mais liso, um pouco grisalho e até colorido. Tatiane conheceu o trabalho do Cabelegria nas redes sociais e veio doar mais de 20 centímetros. Porque tem muitas crianças que às vezes querem ter um cabelo e não tem, como eu já tinha, não estava me satisfazendo, fazia feliz quem não tem, né? O furgão está no estacionamento do Hospital Guilherme Álvaro, em frente à ala de oncologia. Para receber as doações, os interessados têm que comprovar o tratamento de quimioterapia. As pessoas podem fazer tudo aqui dentro do caminhão, então a gente faz ações de corte aqui. Hoje a gente não está fazendo ação de corte, as pessoas cortam o cabelo e já trazem. E os pacientes que querem receber peruca, eles sobem,
a gente precisa de uma documentação, então não são só os pacientes do hospital que que são atendidos, então outros pacientes de outros hospitais podem ser atendidos também. A gente só precisa de laudo médico, um comprovante de que o paciente está fazendo a quimioterapia e o RG. As doações não são limitadas à unidade móvel. Quem quiser participar pode colaborar também pela internet, acessando o site cabelegria.org. Inicialmente, a gente sempre entregou as perucas para pessoas fora de São Paulo via correio. Então, as pessoas solicitavam para a gente por e-mail a peruca, mandavam uma foto de como o paciente gostaria dessa peruca, a gente escolhia a que mais parecia com a foto e mandava. Então, a gente ainda sentia essa necessidade do paciente poder escolher a peruca, porque, querendo ou não, a gente sabe que uma foto é diferente de você experimentar a peruca. E aí foi... Então, com a parceria com o Instituto SAB, que a gente decidiu criar o Banco de Perucas Móvel. A unidade do projeto fica no hospital até sábado, às 2h da tarde. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, número 197, no bairro do Boqueirão. Daqui, ela segue para o bairro Heliópolis, na capital. Até o final do ano, serão mais 8 cidades em São Paulo. A expectativa é que até lá, 500 novas perucas sejam confeccionadas. E mais sorrisos como esses possam se repetir. Estar careca tem que ser uma opção, não uma condição. Então o câncer traz isso como uma condição. E o Cabelegria quer que isso mude, que traga o estar careca como uma opção. Então se o paciente não quiser ficar careca, ele não vai ficar careca. Então ele vai ter o Cabelegria. E a minha luta diária é que para os pacientes saberem que o Cabelegria existe e que eles podem contar com essa ONG. Então, a gente vê o tempo inteiro o paciente falando que quando descobriu que estava com câncer, a primeira coisa que pensou foi: eu vou ficar careca. E a gente não quer que isso nem passe na cabeça do paciente. Então, quando o paciente descobrir que ele está com câncer, ele só vai se preocupar em se curar. Entendeu? Não vai precisar se preocupar com a careca, em sair na rua careca, em pensar o que os outros estão pensando. Então ele vai focar 100% do pensamento dele na cura, e é isso que o Cabelegria quer. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado sobre as notícias de Santos e da região acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau.